Bahia Noite está de volta, 6 horas e 43 minutos. No bloco anterior, nós mostramos imagens do assalto na cidade de Amargosa. Nesse bloco, você vai ver imagens de outros assaltos em diversas cidades. Repare como a ação dos bandidos é diferente. Essas aí são imagens de um assalto que aconteceu na cidade de Castro Alves em janeiro desse ano. Depois você vai ver as imagens de um caso que aconteceu no interior do Mato Grosso, longe, fora da Bahia. Observe como a maneira de agir dos criminosos é parecida. Refém aí amarrado ao veículo. Pessoas feitas de escudo humano, esse aí, ó, sem camisa, com as mãos na cabeça, os outros fazendo cordão humano. Agora, será que bandidos de outros estados estão envolvidos com os assaltos aqui no interior da Bahia? Acompanhe essa situação que foi registrada por uma equipe da Rede Record na cidade de Nova Mutum, no interior do estado do Mato Grosso. A agência funcionava em horário especial por causa do Jogo do Brasil, quando a quadrilha invadiu o banco em Nova Mutum, a 300 quilômetros de Cuiabá. 6 homens encapuzados deram vários tiros para o alto e deixaram um lugar com 3 malotes de dinheiro e vários reféns. Os clientes foram usados como escudo humano. Na frente do banco, momentos de tensão. Todos os reféns foram obrigados a colocar as mãos na cabeça. E os assaltantes chegaram a atirar contra a equipe de reportagem. Um disparo feriu este homem no pé. Durante a fuga, os bandidos liberaram os reféns. Nenhum assaltante foi preso. Viu aí, isso no estado do Mato Grosso. Viu como modus operandi, né, na linguagem da polícia, é parecido, como ação, como modo de agir é parecido? Olha só, eles destroem, né, agências bancárias, as pessoas aí, feitas, fazendo escudo humano, as pessoas, os homens sem camisa, eles pedem para que as pessoas tirem a roupa, deixam elas assim expostas, vulneráveis, muitos tiros, olha aí. Tiros para o alto, aterrorizando as pessoas. Olha como elas ficam, olha a cara das pessoas, olha como elas estão com medo, tapando os ouvidos para não ouvir os tiros, tentando os controlar. Olha aí também, ó, reféns fazendo escudo nos veículos, sendo levados, depois liberados. Numa cidade de cerca de 30 mil habitantes, homens encapuzados, tiros para o alto, saem com dinheiro e com reféns, utilizam escudo humano, os reféns são obrigados a tirar a camisa, colocar mãos na cabeça e atiram, inclusive, contra a equipe de reportagem. A gente não está aí na imagem, mas a câmera, uma das câmeras foi danificada. Um tiro pegou nessa câmera que estava filmando. Então você vê aí que o terror está em outras cidades do interior do Brasil também. Em uma outra ação ousada, uma quadrilha invadiu uma agência bancária na cidade de Baixa Grande, na região da Chapada Diamantina, a 260 quilômetros de Salvador. Foi no mês de janeiro, vocês devem se lembrar desse caso, porque além de usar os moradores como escudo, os assaltantes obrigaram os reféns a cantar parabéns em homenagem a um dos bandidos. Relembra esse caso. A média de 5 vezes a agência foi assaltada, tem agência cooperativa também, e a população aqui fica refém e fica com medo diante de tanto assalto e a gente não vê nenhuma perspectiva de segurança. Os bandidos chegaram em 2 carros. Um deles tomaram de assalto a cerca de 10 quilômetros daqui da cidade. Eles arrebentaram a porta da agência e renderam os 2 seguranças, o gerente e os demais funcionários. Enquanto obrigavam a tesoureira a abrir o cofre, alguns dos assaltantes tomaram como reféns pessoas que estavam próximas da agência e formaram um escudo humano. Na saída, os bandidos ainda mandaram as vítimas cantar "Parabéns para você", para comemorar o aniversário de um dos integrantes da quadrilha. Seu Nelson, de 91 anos, foi um dos reféns. Quando eu cheguei aqui, ó, eles estavam ali. Aí seguiram para mim. Chegaram aqui e disseram, vamos. Eu digo, companheiro, eu moro aqui, aqui é minha residência. Não, vamos embora. Eu digo, deixa eu fechar a porta. Disse, não, vamos embora. Aí o outro chegou também e apontou a arma, não é isso? Apontou a arma para mim. Aí eu segui. Fiquei na mesma fileira que estavam os outros. Ao mostrar onde ficou no escudo humano, seu Nelson lembrou da ousadia dos assaltantes na hora da fuga. Um saiu dentro do banco com uma sacola cheia, não sei de que, a sacola estava alta. Na hora que eles iam sair, disse, canta aí parabéns e tal, que nós já vamos embora. Muitos cantaram, eu não cantei, né? Nessas imagens de um cinegrafista amador, os assaltantes aparecem armados e encapuzados. Na fuga, atiram para todos os lados e jogam dinheiro para distrair a atenção dos curiosos. A delegacia de Baixa Grande, a 264 quilômetros de Salvador, funciona nesta casa alugada e só conta com um delegado, 2 agentes e essa viatura. Uma deficiência que preocupa a população. Quando os bandidos chegam bem armados e eles não têm armamento suficiente para deparar diante da situação.
Como é que um delegado, 2 agentes e uma viatura podem fazer frente a 10, 15 bandidos fortemente armados? Você vê que um idoso de 91 anos, mulheres, ninguém é liberado, todos são feitos reféns. Nós vamos receber agora aqui no estúdio o doutor em desenvolvimento urbano e territorial, João Apolinário. Ele trabalha no Observatório de Segurança Pública, especialista na área. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Vamos tentar conversar um pouco sobre esse assunto, sobre o aumento da violência, da criminalidade nos municípios do interior do estado. Que análise o senhor faz dessa situação no interior da Bahia, doutor? Preliminarmente, existem 3 fatores que estão conduzindo a essa exacerbação da criminalidade no interior. Primeiro é que o interior do estado cresceu. Economicamente, você tem um aumento muito grande da circulação de dinheiro em função de pagamentos de funcionários, pagamentos de Bolsa Família e vários outros benefícios sociais que comulgam para que haja efetivamente a quantidade muito grande de dinheiro. Um outro fator é exatamente o êxodo da criminalidade de outros estados, que pelo fato de terem seus bens confiscados, dinheiro também, eles precisam se capitalizar para poder movimentar o tráfico de drogas. E um fator preponderante também aqui no estado e também em outros municípios de alguns outros estados, que é a estrutura anacrônica do serviço policial, que ainda mantém o policiamento como se as cidades não tivessem modificação alguma. E isso realmente é o que debilita a segurança pública nessas localidades. Agora, além do assalto, uma característica muito importante é esse terrorismo da população, essa humilhação, as pessoas que tirem as camisas, olha ali nas imagens, um rapaz amarrado no carro, o escudo humano, que é feito tudo bem em uma ação estratégica para proteger o veículo, mas esse terror, tiros para o alto, a humilhação das pessoas, o que essa característica agrega a esses assaltos? O padrão de comunicação de que o assalto está em andamento é exatamente isso. Observe a guarda alta do armamento, eles normalmente portam fuzil, jamais arma curta. E o aprisionamento de pessoas em para-brisa é exatamente para dificultar o tiro externo que alcance, principalmente o motorista que vai fazer a fuga. Na parte superior é exatamente para que se tenha a imobilização de qualquer ação por parte da polícia. Nesse caso, desnecessário, porque você não tinha um efetivo policial para fazer frente à ação da marginalidade. Então, isso faz com que o terror, primeiro, imobilize as pessoas. Você cria, na verdade, um clima de êxtase coletiva em que as pessoas não se veem com capacidade alguma de reagir a esse tipo de criminalidade. Veja que toca-se fogo em veículo, os pneus das viaturas estão completamente baixos, sem capacidade alguma de reação, e na fuga há então um conjunto de obstáculos que dificulta a ação policial. E a própria polícia deveria ter carros preparados para desobstruir esse tipo de ação, não tem. Então você vê aí que há um distanciamento e uma incapacidade de se fazer a perseguição policial e aplicar a lei por conseguinte. Agora, diante dessa realidade, diante dessa situação, né, cidades, às vezes 9 mil habitantes, 30 mil habitantes, mas com 1, 2, 3 agentes policiais trabalhando, o problema é falta de polícia, doutor? Nós temos uma herança de necessidades básicas, que são necessidades de material, tá? E aí você tem carros de polícia, você tem localização das delegacias e dos destacamentos de polícia, e também você vai encontrar uma falência na preparação desse efetivo para fazer frente a esse tipo de criminalidade. Então, esses 2 tipos de falências, que não é de agora, já tem aí pelo menos 10 anos em andamento, dificilmente vai se ter uma segurança pública para a população que deseja com o nível de criminalidade que nós temos hoje no Estado. Não é, digamos, dizer que é unicamente ou exclusivamente do período atual. Então, nós estamos hoje vivendo um sintoma do qual é uma doença que persiste já há algum tempo. Olha, eu gostaria de pedir para o senhor acompanhar com a gente uma situação que nós mostramos, uma outra situação que nós mostramos aqui no início do ano. 3 cidades da Bahia foram alvo de bandidos em menos de 24 horas. Então a gente vê essas ações espetaculares, sim, e às vezes ações simultâneas. Vamos ver essa reportagem de Matheus Borges. Segundo informações da polícia, a ação dos criminosos aconteceu de madrugada. Por volta de 1h da manhã, cerca de 10 homens encapuzados e fortemente armados renderam um guarda municipal que fazia plantão na praça de Santanópolis e um homem que estava próximo ao banco. Um dos reféns, que não quis ser identificado, contou que os bandidos chegaram tranquilamente e ainda comemoraram o roubo. Isso é assim, deu certo. Aí pegaram, nós vamos passear.
Os bandidos usaram um maçarico para abrir o caixa eletrônico e levar todo o dinheiro da máquina. Os 2 reféns foram deixados no meio da estrada e tiveram que caminhar por cerca de 20 quilômetros para pedir socorro em uma cidade vizinha. Santanópolis fica a 143 quilômetros de Salvador. Na hora do crime, apenas um policial estava de serviço na delegacia da cidade, de 9.000 habitantes. Um dos reféns acredita que os assaltantes estariam na cidade há mais de um dia, já que estavam acompanhando a rotina do guarda municipal. Eles disseram que ficam na barraca churrasquinho. E me viu na barraca, que teve aqui na noite. Eles já estavam aqui na noite anterior. Certeza. Uma noite, outra agência foi assaltada. Foi na cidade de Água Fria, a 28 quilômetros de Santanópolis. Segundo os moradores, um grupo de 10 homens teria chegado no município e levado todo o dinheiro dos caixas eletrônicos do banco. Os bandidos colocaram uma lona preta nos vidros da agência e ainda deixaram dinheiro espalhado no chão. O gerente, que não quis ser identificado, não informou a quantia roubada. Na mesma madrugada, outro grupo de bandidos assaltava uma agência em Canudos, a 350 quilômetros de Salvador. Segundo a polícia, também 10 homens armados chegaram na cidade usando 2 caminhonetes. A agência ficou parcialmente destruída. O teto do local desabou. Durante o roubo, os criminosos foram à delegacia e dispararam tiros contra o local. Ninguém ficou ferido, mas o único carro da polícia da cidade ficou destruído. Toda a ação durou cerca de 50 minutos. Agora observe aí, foram 3 ações, 2 delas de arrombamentos e explosões, né? São modos de agir diferentes. Perfeito. E aconteceram na madrugada, né? Um pouco movimento na cidade. E a outra de Canudos, durante o dia, com explosão também, mas com reféns, com presença de reféns. O senhor vinha falando que esse já é um problema de muitos anos, que não é de agora. Então vai ser difícil de resolver. Como a polícia pode fazer frente, e as agências bancárias, elas também precisam participar desse esquema de segurança? Exato. Cada um tem uma parcela de culpa e isso tem que ser dividido. No caso do Estado, ele deve fazer um redimensionamento no seu efetivo e a requalificação desse efetivo para fazer frente a essa modalidade criminosa. Veja, são perfis diferenciados daquele grupo que faz o arrombamento de caixas eletrônicos e aquele outro que aterroriza a cidade. Então você tem aí perfil diferente de grupos. Em relação ao arrombamento, você tem uma criminalidade mais difusa, porque eles estão em vários lugares simultaneamente, quer seja na capital ou no interior do estado. Já os bandos organizados que fazem o terror na cidade, esse é mais preocupante, mesmo porque eles atentam contra a integridade física de muita gente. No caso dos bancos, é extremamente necessário que obedeçam pelo menos um pouco da lei que se cobra, que eles deem segurança, não só ao estabelecimento, mas como os clientes que frequentam os bancos. A lucratividade é muito alta e eu penso que é necessário que os poderes públicos também chamem para discussão a associação dos banqueiros para que eles realmente ofereçam segurança àqueles que concorrem para o serviço que eles prestam. Agora, nós vimos aqui assaltos, tanto aqui no interior da Bahia, como aquele outro assalto no interior do Mato Grosso. O senhor acredita que pode ser uma mesma quadrilha, por exemplo, atuando em diversas cidades aqui do interior, que pode haver gente de fora coordenando as ações daqui e simultaneamente em diversos estados? Como é que o senhor avalia essa situação das quadrilhas, das pessoas que atuam nesse tipo de ação, já que elas são tão semelhantes? Pelo padrão